Oi pessoal, nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode, operando opções, ganhar tanto na alta quanto na queda das ações. Tá? Então operar opções te dá uma gama muito grande de possibilidades, de estratégias que você pode montar e lucrar em diferentes cenários do mercado. Então eu já gravei 2 vídeos que mostram como você pode ganhar em mercados laterais, consolidados. Vou deixar o link desses 2 vídeos aqui na descrição. E hoje eu quero te mostrar uma estratégia que você pode ganhar em mercados incertos, mas em que haja uma expectativa de movimento forte, seja para cima ou seja para baixo. Vou te mostrar como você pode montar estruturas e aproveitar desse momento. Tá? Geralmente esses movimentos incertos eles ocorrem ali na véspera ou logo em seguida da divulgação do resultado das empresas. Tá? Então você já deve saber que as empresas listadas na Bolsa de Valores elas divulgam seus resultados várias vezes ao ano e essa divulgação de resultados com prejuízos ou com lucros faz com que o preço da ação varie significativamente ali nos dias que se aproximam ou logo nos dias seguintes. E é esse movimento forte da ação que a gente quer aproveitar operando as opções e potencializando nossos ganhos. Lógico que se a gente soubesse qual seria o impacto, do resultado no movimento das ações, a gente poderia montar estratégias direcionais. Mas como geralmente são coisas incertas e mesmo em resultados positivos, por algumas vezes esses resultados, mesmo sendo bons, eles acabam impactando negativamente no preço da ação, então é interessante que a gente monte estratégias que possam ganhar, seja qual for o movimento. Tá? Então, às vezes o resultado ele é positivo, mas na véspera do resultado a ação já vem se valorizando e quando sai o resultado as pessoas aproveitam para realizar o lucro e logo em seguida então o preço da ação cai. Então para a gente evitar isso daí a gente vai montar estratégias que ganham nos 2 cenários, subida forte ou de queda forte. E sem enrolação quero te mostrar aqui como a divulgação dos resultados pode influenciar no preço das ações. E aí para isso eu vou te mostrar aqui um site, tá? Que é o site do TradingView, vou deixar também aqui o link desse site aqui na descrição, é um site gratuito em que a gente pode ver por meio do gráfico qual foi o impacto do resultado no movimento das ações. Então se a gente vem aqui no site do TradingView, a gente clica aqui em gráfico, vai abrir aqui o gráfico, a gente digita aqui a ação que a gente quer observar, então vamos colocar aqui a título de exemplo, Vale 3, e a gente vai observar aqui nessa letra E, que tem aqui embaixo na parte inferior do gráfico, que quer dizer o dia em que foi divulgado o resultado. Então se a gente observar aqui, essa data aqui, ó, indica que o resultado aqui no caso da Vale foi no dia 29 de julho. E a gente consegue aqui observar a grande variação que teve no preço da ação logo aqui nos dias seguintes. Então isso aqui ocasionou um movimento muito grande. A ação no caso aqui caiu mais de 6% em um dia. E isso aqui a gente vai ver que causa aí um movimento muito maior nas opções. Vamos ver agora aqui uma outra ação, a Petrobras. Então a gente digita aqui Petri 4. Tá? Vamos ver aqui, observe aqui na letra E, também aqui o dia que foi divulgado o último resultado. Então foi divulgado o resultado agora recentemente, no dia 4 de agosto. E a gente consegue também observar um grande movimento que teve no mercado logo no dia seguinte. A variação da ação da Petrobras logo no dia seguinte do resultado, ela fechou em quase 8% de lucro, sendo que no próprio dia essa variação chegou a 10%. Então eu vou te mostrar aqui um exemplo, de como esse resultado, esse movimento da ação de 10%, ele causou aí um grande impacto, um grande movimento por parte das opções referentes aqui a esse ativo. Então a gente pode vir aqui no site opções.net.br, que é um site que eu já venho recomendando, porque realmente ele tem muita informação, é um site gratuito, então é fácil da gente ver isso daqui. Então a gente pode observar aqui que o movimento da Petrobras no dia seguinte à divulgação do resultado, como que as opções subiram. Então a gente observa aqui, a gente consegue selecionar aqui o tipo call, que é o tipo de opção que tem uma valorização forte quando há um movimento positivo da ação, e a gente consegue ver aqui que teve opções que atingiram uma valorização de mais de 200%. Isso aqui é o preço de fechamento, tá? Porque durante o dia, quando a ação atingiu lá os seus 10% de lucro, essa mesma opção aqui, ela deu 500, estava dando 518%, tá? Tudo isso daqui em um dia. Então se você tivesse posicionado aí anteriormente, você teria aproveitado esse grande movimento da opção.
Então estou te mostrando aqui casos reais, casos de movimentos que aconteceram, tá? Que vocês aí podem ver o poder das opções. Agora é importante salientar, como eu já disse, né, que a divulgação desse resultado é feito geralmente com o mercado fechado. Quase sempre, né? Então, pode ser que no dia seguinte da divulgação do resultado já fique ruim de você montar a operação. Então, para isso, essa operação tem que ser montada ali 1 ou 2 dias antes e desmontada até 1 ou 2 dias depois. Depois eu vou explicar isso daí com mais calma, tá? Porque às vezes o impacto no preço da ação consequente desses resultados, ele já é um impacto tão forte que a ação, quando ela abre o pregão seguinte, ela já abre com um grande salto de preço, com um gap para cima ou para baixo. Então, para isso, a gente precisa se posicionar para justamente aproveitar esse forte movimento da ação. Bom, então a gente já conseguiu ver como a divulgação dos resultados traz aí, de uma forma geral, um grande impacto, né, uma grande variação, uma grande volatilidade no preço das ações e como esse movimento das ações ele fica potencializado quando a gente observa as opções. Mas essas operações, esses 2 exemplos que eu mostrei para vocês, são exemplos passados, né? E que provavelmente, talvez você que está assistindo esse vídeo não conseguiu aproveitar essa oportunidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais são os próximos resultados que estão previstos para serem divulgados e quem sabe você aí se antecipar e aproveitar essa grande possibilidade de um movimento forte do mercado, seja para cima ou seja para baixo, independente do resultado, do desempenho da empresa refletido lá no resultado. Então eu vou deixar aqui na descrição mais um link com um site onde você consegue ver a previsão dos resultados de diversas empresas da Bolsa de Valores. Mas como o nosso foco é operar opções, a gente tem que sempre lembrar que nem todas as ações possuem opções e nem todas com a liquidez que a gente gosta para poder operar opções. Então uma outra forma, além desse link do site que eu vou mostrar aqui, é a gente vendo as opções que têm liquidez, e aí eu já mostrei um vídeo aí como fazer isso daí, e dentro daquelas ações que possuem opções com liquidez, a gente vai lá no TradingView, digita elas e a gente consegue ver o dia do resultado, tanto aqueles que já passaram, como também a previsão dos próximos resultados de cada empresa. E assim a gente poder montar aí as operações com antecedência necessária para poder surfar aí com o resultado das empresas. Bom, então entrando aqui no site do TradingView, tá? A título de exemplo, a gente já sabe que Petrobras e Vale que são aí ações que possuem grande liquidez, que já divulgaram resultados recentemente. Então a gente pode digitar aqui, por exemplo, a empresa VEVAR3, Via Varejo, que inclusive está para mudar de nome aí nos próximos dias, né? Mas ela consta aqui ainda como VEVAR3, e a gente consegue aqui observar, né, que o próximo resultado dessa empresa aqui está previsto para o dia 11 de agosto. É aí na próxima semana, tá? Não é nenhuma recomendação, é simplesmente para você ver como é que funciona a sistemática. Uma outra empresa que a gente pode estar observando aqui também, né, é o Banco Itaúsa. Então a gente digita aqui, ó, ITSA4, né? É uma empresa que já não tem tanta liquidez assim, mas ainda assim a gente consegue operar as opções, e o resultado dela está previsto para ser divulgado no dia 9 de agosto, segunda-feira. A gente consegue aí observar, justamente não é recomendação, né? Essa do dia 9 você já não vai conseguir montar mais. Estou gravando esse vídeo agora aqui no final de semana. Mas é para você entender como você faz, digitando o código aqui das ações, ver quais são os próximos dias de resultado. Então, assim como essas 2 empresas, tem outras empresas divulgando resultados aí nesse mês de agosto. Então, basta você colocar, pesquisar e ver qual empresa que está prestes a divulgar o seu resultado e montar a operação que eu vou mostrar aqui mais para frente. E uma forma também de você ver, né, ou tentar mais ou menos prever, né, qual pode ser o resultado dessas ações, é às vezes você também observar qual setor que aquela empresa está inserida. Então, se você pega, por exemplo, um setor bancário, às vezes o resultado de outras empresas do mesmo setor já ocorreu nos dias anteriores. Então, a gente conseguindo observar qual foi o desempenho das concorrentes, a gente tem aí alguns indícios que nos ajudam a entender ou a visualizar qual pode ser o movimento do mercado. Mas como eu já disse, para a gente, com essa operação que eu vou te mostrar aqui, não importa tanto assim se o resultado vai trazer consequências positivas ou negativas, porque a gente vai montar uma estrutura bidirecional, que vai ganhar movimento em qualquer dos 2 sentidos. O importante é que o movimento seja um movimento forte, seja uma alta ou uma baixa elevada.
para a gente poder ganhar e o ganho compensar a perda na outra ponta. Porque, obviamente, quando a gente monta uma estratégia bidirecional, a gente vai ganhar em um lado, mas no outro a gente vai perder. E esse ganho no lado que a gente ganhar, ele precisa compensar, né, aquele investimento que a gente fez lá na outra ponta. Bom, então a gente já viu como a gente faz para escolher a empresa, a gente já viu quando que sai o resultado dessa empresa, tá? E agora eu vou te mostrar como que a gente monta a operação, que realmente é a parte principal aqui do vídeo. Para isso a gente vai comprar uma call e a gente vai comprar uma put, ok? Caso a ação suba, essa call que a gente comprou, ela vai se valorizar. Caso a ação caia fortemente, essa put que a gente comprou, ela vai se valorizar. Então a gente pode utilizar o home broker, cada um da corretora que vocês têm conta, para poder observar aí o código, né, dessas opções. Mas eu que tenho mais de uma corretora, eu sei que por algumas corretoras é difícil de às vezes você ter uma lista com os diferentes strikes das opções. Então, mais uma vez, eu vou recorrer aqui ao site opções.net.br, que é um site gratuito, tá? E assim, não é nenhum jabá, porque eu não ganho nada com isso daí, mas é um site gratuito, fácil de você conseguir observar o strike das opções e o valor dos últimos negócios. Então, o site tem a versão gratuita, obviamente que na versão gratuita tem certas limitações, e uma delas é que a gente consegue ver a cotação apenas do mercado do último pregão, do dia anterior, tá? Então, a gente tem que raciocinar justamente antes, né, de montar a estrutura, a gente vê aquilo ali, mas ter ciência que aqueles índices lá, que aqueles valores não refletem o momento. Mas o grande objetivo aqui é a gente simplesmente descobrir o código. Com aquele código a gente vai no home broker e aí no home broker vai nos informar qual é o preço atual daquela opção. Bom, então entrando aqui no site opções.net, a gente vem aqui em cima em opções, clica aqui em opções grade atual, digita aqui qual é a ação que a gente quer ver o resultado, né, que é a ação que você escolheu, que quer acompanhar o preço das opções, tá? Como não é nenhuma recomendação e só a título de exemplo, eu vou colocar aqui BOVA11, que é o ETF que replica, né, o índice Bovespa. Primeiro a gente, né, verificaria se a divulgação do resultado, se ela é antes do vencimento das opções, então isso é importante. E aí nós vamos fazer então a compra das duas opções, tá? Primeiro então nós vamos fazer a compra da call. Então a gente vem aqui em cima, seleciona aqui a opção do tipo call, tá ok? Vem aqui na linha do preço atual da ação, uma call que está com strike acima do preço atual da ação, tá ok? Então a gente vê o preço atual, vê a call que está com preço acima. Para facilitar, tá ok? A gente pode utilizar como referência essa coluna aqui, ó, em que diz ITM, ATM, OTM. Então a gente pode escolher aqui o primeiro strike acima do preço atual, que conste aqui nessa coluna essa abreviatura OTM, tá? Que quer dizer fora do dinheiro. No caso aqui é o strike de R$120. Então, feita a escolha, você vem aqui, anota o código da opção, né, o ticker, que no caso aqui é BOVA H120. Agora nós vamos escolher a outra operação, que é a compra da opção de put. Você vem aqui em cima, muda para o tipo put, seleciona aqui novamente na linha do preço atual da ação, vai escolher uma put que esteja com strike abaixo do preço atual da ação, tá? Então no caso da put o strike tem que estar abaixo do preço atual. Para facilitar, né, uma ideia é usar uma opção também da mesma forma, a opção OTM, né, mais próxima aqui do preço atual, que nesse caso aqui é essa opção aqui com strike R$114, tá? E o código dela é BOVAT110. E aí pronto, né? Tendo escolhido aí essas duas opções, né, que você vai comprar, a call e a put, você pega os dois códigos ali, no caso aqui o BOVA H120 e o BOVA T110, vai lá no seu home broker e realiza a compra. O interessante, né, é que você invista o mesmo valor nessas duas compras. Tá? Então compra a call, por exemplo, o valor que você utilizou nessa compra, você vai lá e compra também na put. E aí o que vai definir a quantidade de opção que você vai comprar? Isso aí vai depender realmente da sua análise, né? Da sua análise de risco, da sua confiança que aquele resultado vai trazer um grande movimento do mercado, etc. Agora, o que eu recomendo é que você comece pequeno. Comece devagar, comece com um valor bem pequeno, vai com o tempo, com os lucros. Aí você pode aproveitar aquele lucro que o mercado te deu e ir reinvestindo e tentando aí aumentar esses aportes.
mas não é interessante que você comece com valor alto. Então começa ali com R$100, 200, 300, 400. Algumas corretoras, a corretagem é zero, né? Então isso aí facilita você operar com valores pequenos. Então, como você vai ter que fazer duas compras, né? E eu vou mostrar depois aí quais são os riscos da operação, então comece com valor pequeno. Bom, então aqui às vezes eu mostro, né, algumas coisas aqui de forma mais rápida, tá? Eu tento mostrar de forma bem completa, mas eu mostro de forma mais rápida e mais resumida, até porque eu já tratei em alguns assuntos em outros vídeos e porque também aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Depois eu pretendo aí juntar, fazer um negócio bem passo a passo, bem metodizado e disponibilizar para vocês. Então é importante que você siga aqui no canal, que você se inscreva, ative o sininho para você ir acompanhando e aos poucos ir crescendo e aumentando e ganhando conhecimento, confiança para você poder montar a sua operação. Bom, agora nós vamos falar dos cenários, tá? O que pode acontecer? Então, basicamente, tá? Três coisas pode acontecer, tá? O preço pode subir muito, o preço pode cair muito, ou o preço pode ou ficar parado ou ter uma variação pequena. Vamos ver o que acontece em cada um desses cenários. Bom, para a gente, nessa operação, o pior cenário que pode acontecer é o resultado da empresa, né, o balanço da empresa, causar uma pequena variação no preço da ação. Porque se a variação for pequena, o preço das duas opções que você comprou vai cair muito grande e você vai ter perdido aí grande parte do valor que você investiu. Então esse aí é o pior cenário, é quando não há movimento. E aí talvez você já esteja se perguntando, qual que é o risco máximo dessa operação? É você perder o capital que você investiu. E isso você tem que ter consciência dessa situação. Agora, se acontecer um movimento forte do mercado para cima, né, um movimento, uma grande valorização da ação, aquela opção de call que você comprou, ela vai ter uma valorização muito forte, ela vai se valorizar muito, e essa valorização ela vai compensar a desvalorização daquela outra ponta, no caso aqui a put. E aí se a ação cair muito, vai acontecer o inverso, né? Então aquela opção de put que você tinha comprado, ela vai se valorizar muito fortemente, e aí ela vai compensar essa grande valorização que eu te mostrei aqui, 200, 300, 400%, ela vai compensar aquela desvalorização da outra ponta. Então você aproveita esse momento e desmonta as duas pontas, e assim você consegue, no final das contas, ter um lucro aí na operação. Então, em resumo, lembrar de você montar, você verificar a ação com liquidez, verificar o dia da divulgação, montar sua estratégia 1 ou 2 dias antes da divulgação do resultado e desmontar 1 ou 2 dias depois da divulgação do resultado. Por quê? Porque depois da divulgação do resultado, dificilmente essa ação não vai ter uma grande variação no seu preço. E aí não fará mais sentido você manter essas duas opções compradas. Então você monta um pouquinho antes, desmonta até um pouquinho depois, embolsa o lucro, né? Ou minimiza os prejuízos caso o movimento não tenha sido grande. Lembrar de sempre você comprar call com strike acima do preço atual e comprar uma put com strike abaixo do preço atual, de preferência utilizando aí a mesma quantidade de recursos, né? O mesmo valor na compra das duas pontas. E é isso aí, pessoal. Então, se gostou, compartilha, né, com seus companheiros, com aquelas pessoas que operam ações, né, e que às vezes estão perdendo dinheiro com ações, porque as opções elas vão te dar a oportunidade de você ganhar até mesmo quando a ação que você tem perca, caia. Né? Lembrando que você não é obrigado a ter ações para poder operar opções. Como eu mostrei aqui, a gente pode montar essa operação independente de ter ou não papel. Então realmente aí um mercado muito interessante, eu aconselho que você se aprofunde, se inscreve aqui no canal para você poder recebendo as notificações de vídeos sobre esse assunto, crescendo e recebendo conhecimento, apertando em você a vontade aí cada vez mais e adquirindo autoconfiança, começar a operar. Mesmo que você não possa operar agora, nesse momento, anote como se você estivesse operando. Estaria comprando essa daqui e essa outra aqui. Vamos ver o que resultado daria. E vai anotando. Quando você vê com seus próprios olhos o resultado que você poderia estar ganhando, aí você monta a sua operação com confiança, com consciência, entendendo tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer e todos os riscos que estão envolvidos. Então é isso daí, muito obrigado, bora aprender, bora crescer, bate o sininho, dê o seu like e até a próxima.